deserto do Novo México, há sons que a mente humana nunca deveria ouvir, há visões que o olho humano nunca deveria ver e há segredos que o governo guarda em arquivos classificados marcados como desconhecido, a classificação mais temida. Socorro, uma pequena cidade perdida na vasta extensão do Novo México, o nome traduz-se por ajuda, assim batizado pelos conquistadores espanhóis quando os índios piros os salvaram da morte no deserto da Jornada del Muerto, a Jornada dos Mortos. A 1200 metros acima do nível do mar, 120 quilómetros a sul de Albuquerque, rodeada de vulcões antigos e planícies intermináveis de alfarroba, aqui onde os coiotes uivam para a lua e o vento sussurra segredos aos ouvidos das árvores mortas, o tempo passa de forma diferente. Aqui o passado e o presente entrelaçam-se em padrões estranhos e a realidade por vezes rompe-se. O dia 24 de abril de 1964 ficará para sempre gravado na história deste lugar. Nesse dia, o céu abriu-se e um polícia comum viu algo que mudou a sua vida e a nossa compreensão do que é possível. Esta é a história de Lonnie Zamora e o dia em que o deserto revelou um dos seus segredos mais obscuros. Dionísio Zamora, era este o seu nome completo, embora todos o conhecessem simplesmente por Lonnie. Nasceu a 7 de setembro de 1933 em Magdalena, uma pequena cidade a 1 hora de carro de Socorro. Tinha 31 anos na altura daquele fatídico encontro. Um veterano da Guerra da Coreia, onde aprendeu a não entrar em pânico sob fogo e a distinguir os sons da morte dos sons da vida. 23 anos na Guarda Nacional do Novo México transformaram-no num homem que não tinha medo do escuro, da solidão ou da responsabilidade. 5 anos na Polícia de Socorro. Um polícia fiável e prático que nunca embelezava os seus relatórios, nem contava histórias fantásticas na sala de fumadores. Casado com Mary Baca, um membro ativo da igreja local, o tipo de rapaz que organizava churrascos para os vizinhos e ajudava velhinhas a carregar as compras para o outro lado da rua, era assim que todos na cidade o conheciam. Um pilar da comunidade. Um homem com quem se podia contar. E foi por isso que o que lhe aconteceu naquela sexta-feira à noite chocou toda a gente, desde o xerife local ao diretor da CIA. Socorro, em 1964, era uma cidade pacata com cerca de 9.000 habitantes. A principal atração era a New Mexico Tech. Os maiores problemas eram os estudantes embriagados aos fins de semana e, ocasionalmente, os carros roubados. O evento mais emocionante do ano era o rodeio do 4 de julho. Mas Socorro tinha um segredo. A 64 quilómetros a sul encontrava-se o campo de provas do White Sands, o maior campo de testes militares dos Estados Unidos. Aí, em 1945, foi detonada a primeira bomba atómica. Aí foram testados foguetes V-2 alemães capturados. Ali, no mais profundo secretismo, os Estados Unidos eram preparados para a corrida espacial. Em 1963, a NASA iniciou a construção de uma instalação para testar os sistemas de propulsão da Apollo. O primeiro disparo de um motor de foguete de 20.000 libras de impulso ocorreu a 22 de setembro de 1964, 5 meses após o incidente de Zamora. O capitão Richard T. Holder, comandante do sítio norte do White Sands, vivia em Socorro. Passava de carro pelo ribeiro onde se realizava a reunião todos os dias. Sabia de todos os projetos classificados da área e foi o primeiro a chegar ao local. Coincidência? Ou algo mais? O dia 24 de abril de 1964 foi um dia excepcionalmente tranquilo. Era sexta-feira, 17h45. O sol erguia-se em direção ao horizonte, pintando o deserto em tons de dourado e sangue. A temperatura era de uns confortáveis 21 graus Celsius. Uma leve brisa de leste trazia o aroma de cactos em flor e de uma tempestade longínqua. Zamora patrulhava os arredores a sul da cidade no seu Pontiac branco de 1964. Rádio padrão, revólver no coldre, bloco de multas. Turno de rotina num dia de rotina. O despachante Nep Lopez estalava pelas ondas hertzianas. Todos os veículos, verifiquem as comunicações.
Zamora, estão a ouvir? Zamora aqui, Nep. Está tudo calmo. Ótimo. Faltava 1h15 de turno, mas o deserto reservava uma surpresa. Às 5h47, um Chevy preto passou por Zamora a alta velocidade, claramente a alta velocidade. Um adolescente, pelo que se vê. Uma típica noite de sexta-feira, jovens a quererem exibir-se para as raparigas. Zamora ligou a sirene e pegou no rádio. Nep, aqui é o Zamora. Estou a perseguir o infractor, indo para sul, saindo da cidade, pela rua Califórnia. Entendido, Lonnie. Cuidado com estas crianças. Zamora pisou o acelerador. A adrenalina, uma velha conhecida da guerra, começou a bombear-lhe nas veias. O Chevy fez uma curva e desceu a estrada deserta, levantando nuvens de pó. A distância estava a diminuir. Mais uma perseguição de rotina. Mais uma multa por excesso de velocidade. Mais uma história para contar à esposa durante o jantar. Zamora não podia imaginar que os próximos minutos iriam virar a sua vida de cabeça para baixo e mudar o seu lugar na história para sempre. Porque algo observava do outro lado das colinas distantes. Algo que não deveria estar ali. Às 5h48, o mundo partiu-se em dois. Primeiro, ouviu-se um som. Não uma explosão, não um tiro, não o rugido de um motor a jato. Era um som, profundo, primitivo, o tipo de som que o próprio inferno podia fazer ao abrir-se no deserto. Um som que penetrou no corpo de Zamora através dos ossos e fez os seus dentes vibrarem dolorosamente. Mas que... Zamora agarrou instintivamente o volante. O seu coração disparou. Os seus ouvidos começaram a zumbir. E então viu... Céu a sudoeste, a cerca de 800 metros da estrada, algo caía. Ou estava a subir? Era difícil dizer. Chamas, azul vivo com bordas alaranjadas, lambiam o ar com uma ferocidade sobrenatural. Mas estas chamas estavam a mover-se na direção errada, demasiado direcionais, esperto demais. Zamora travou bruscamente. O Chevy desapareceu de vista. Isso não tinha importância agora. Jesus Cristo! Os pensamentos corriam-lhe pela cabeça como pássaros assustados. Queda de avião, explosão de depósito de dinamite. Havia um antigo barracão de explosivos de mineração a 3 quilómetros de distância. Talvez tivesse explodido. Mas os aviões não caem diretamente com chamas azuis, e as explosões não pairam no ar como predadores que pairam. Zamora agarrou o rádio com as mãos trêmulas. Nap, aqui é o Zamora. Estou a abandonar a perseguição. Estou a ver. Vejo algum tipo de explosão a sudoeste. Vou verificar. Entendido, Lonnie. O que vês exatamente? Chamas, grandes chamas. Provavelmente um depósito de dinamite explodido. Aviso-te do que encontrar. Precisa de reforços? Ainda não. Mas continue na linha. Zamora deu meia volta com o carro e seguiu em direção ao semáforo. A estrada de terra batida era irregular, saltando sobre pedras e buracos. Teve de acelerar 3 vezes para subir a ladeira íngreme. A cada metro, algo dentro dele ficava mais tenso. Um veterano de guerra sabe quando algo está errado. Quando o perigo paira no ar como eletricidade antes de uma tempestade. O instinto gritou: corre! O dever exigiu: vá! E depois viu aquilo pela segunda vez. Zamora parou o carro patrulha no cimo de uma colina e olhou pela janela. O que viu lá embaixo, num pequeno vale, um arroio como os habitantes locais chamavam a estes locais, fez com que o seu cérebro se desligasse momentaneamente. A princípio, a sua mente tentou encaixá-lo em padrões familiares. Um carro capotado, sim, parecia. Um atrelado branco, talvez. Um depósito de propano, bem possível. Mas, à medida que Zamora se aproximava, a realidade começou a ruir como um castelo de cartas ao vento. O objeto era do tamanho de um carro, mas o seu formato não se assemelhava em nada à tecnologia da Terra. Era oval, em forma de ovo,
e assentava em 4 pernas finas que se afundavam na areia do deserto a alguns centímetros de profundidade. A sua superfície era lisa, branca, como o alumínio polido, mas não cromada, fosca, quase a brilhar ao pôr do sol, sem emendas, sem rebites, sem marcas de identificação de tecnologia humana familiar, sem asas, hélices, turbinas, nada que explicasse como é que aquela coisa voava, e figuras moviam-se ao redor dela, 2 pequenas figuras com fatos macaco brancos ou fatos espaciais. Eram mais altas que as crianças, mas definitivamente mais pequenas que os adultos, 1,5 metro, talvez 1,5 metro, movimentavam-se ativamente, atentamente, mexendo em algo próximo do objeto. O coração de Zamora batia como um martelo pneumático. A sua respiração era irregular. A sua boca estava seca. O que era? Quem era? Testes militares secretos? White Sands ficava a 64 quilómetros de distância. Algum projeto Apollo secreto, talvez? Um teste de módulo lunar? Mas o módulo lunar não deveria ter aquele aspecto. E os astronautas da NASA não tinham 1,80 m de altura. Zamora decidiu conduzir para mais perto. Isso foi um erro. Zamora dirigiu-se lentamente ao longo do ribeiro irregular. O objeto continuava a aparecer e a desaparecer de vista, atrás de pequenas colinas e arbustos de alfarroba. 150 metros, 120, 100. As figuras continuaram a trabalhar, ignorando-o. Uma mexia em algo na base do objeto, a outra estava por perto, como se estivesse a observar ou à espera. 75 metros, 50. E então as figuras repararam nele. Elas congelaram, ambas, em sincronia, como se tivessem sido avisadas. Viraram-se para ele, e mesmo àquela distância, Zamora conseguia sentir o olhar delas, frio, observador. Completamente desumano. Por momentos ficaram imóveis, e havia algo de tão estranho, tão errado, naquela quietude, que provocou arrepios na espinha de Zamora. Então, viraram-se abruptamente e desapareceram. Não correram, não se esconderam, simplesmente desapareceram, como se tivessem desaparecido no ar ou mergulhado no objeto através de alguma entrada invisível. Zamora parou o carro a cerca de 15 metros do objeto. As suas mãos tremiam enquanto pegava no rádio. Nap, aqui é Zamora. Mandei o sargento Chaves para aqui. Depressa. O que é, Lonnie? Mandem-no embora, agora mesmo. E chamem o capitão Holder. Holder? Porquê? Ligue. Diga-lhe que há algo estranho. Zamora desligou o motor e arrancou lentamente. O silêncio do deserto abateu-se sobre ele como um cobertor pesado, sem som, nenhum movimento. Só ele e aquela coisa. Agora podia ver os detalhes. O objeto era perfeitamente liso, oval, assente em 4 pernas como suportes. De lado havia um símbolo estranho. Uma seta vermelha que apontava para cima, com uma linha horizontal na parte inferior e um arco semicircular no topo. Nada familiar. Sem letra ou número, nada terrestre, sem porta, sem janela, nenhuma emenda. Era como se o objeto tivesse sido moldado a partir de uma única peça de material desconhecido. Zamora deu um passo em frente, e então o inferno instalou-se. O rugido estava de volta, mas 10 vezes mais alto. Ergueu-se debaixo da terra como se o próprio planeta gritasse de dor. Ao mesmo tempo choveu dos céus, como a ira de deuses furiosos. Zamora tapou os ouvidos com as mãos, mas o som atravessou-lhe os ossos, vibrou-lhe o crânio, fez-de ranger os dentes uns contra os outros. Chamas irromperam sob o objeto. Não eram chamas comuns, era um pilar de pura energia, azul brilhante no centro com bordas alaranjadas, tão intensas que Zamora fechou instintivamente os olhos. O calor atingiu-lhe o rosto como um alto forno. Areia e pedras voaram em todas as direções. Os arbustos de alfarroba começaram a deitar fumo e a arder. O objeto começou a subir. Lentamente. Inexoravelmente. Silenciosamente. Exceto pelo rugido infernal vindo de baixo. Sem hélices. Sem turbinas. Sem jatos. Apenas chamas azuis e levitação que desafiavam todas as leis conhecidas da física. Zamora correu para o carro.
O seu instinto de sobrevivência gritava-lhe para sair dali imediatamente, antes que aquela coisa lhe fizesse o que fazia ao ar em redor. Despedaçasse-o. Tropeçou, caiu, raspou as mãos nas pedras. Ele levantou-se. Ele continuou a correr. O seu coração batia tão forte que temeu que explodisse. Mas algo o fez virar-se. A coisa pairava no ar, a cerca de 6 metros do chão. As chamas estavam extintas. Ainda está lá, por isso está bem. Como está. Na maioria dos casos precisa de uma garrafa de água, uma chávena de café, que é utilizada para uma boa operação de silicone. Neste momento, Zamora usou uma solução fiável. Panicheskaya, é isso mesmo, você vê. Muito bem, não há nada. Pode comprar o Rvanuf Pered. Não há necessidade de fazer escoriações como aconteceu. Não é possível, como é verdade. Num primeiro momento pode configurar a configuração de cada item da sua escora. Em poucos segundos pode preparar-se para o seu horizonte, permitindo-lhe ganhar dinheiro no seu dia-a-dia. México. Deixe-o cair, está bem. E se mostrá-lo num lugar próximo, você está feliz. No nosso país havia um cheiro forte e muito mais metálico. Étcogo, nesnacómogo, assim coloque-o em contacto consigo. O que é isso que viu? Serjant Sam Chavez iz Policji Štata New Mexico primčal-se через 2 minuti. Também sou um patrulheiro automóvel que pode usar um carro, que pode ser usado numa máquina automática, sim. O que precisa de uma máquina e de um carro, bledno kak palotno, stojaševo посреди arroyo e smotraševo não é um círculo aberto, osteklenevšimi glazami. Luni, cricnul Chavez, podbega que colega. O que é isto? O que é? Ele foi aprovado. No seu vidro pode usá-lo. Precisa. И precisa. Глубокого потрясения человека, чья картина мира только что рассыпалась в прах. Sim. Голос дрожал. Não pode. O que viu. Proposto. Isto é isto. Vamos lá. Eu и isso. Маленькие существа в белых костюмах. Чавес знал Замору 5 лет. Sempre que for necessário, não há necessidade de pré-instalação no trabalho. Não sei, não, fora. Examine o seu ego numa situação destas que é imprevisível. Покажи мне, сказал Chavez. Cada um deles está no meu lugar, estás à procura. A chave de segurança não será visualizada. Em cada passo, verá a quantidade de cola necessária, depois de utilizar a opção. Вмятины образовывали правильный четырехугольник, диагонали которого пересекались под углом в 90 градусов, глубина около 4 дюймов, диаметру primeiro o seu dia, rядом отпечатки ног. Não. Limpe primeiro, quando utilizar uma solução adequada, mas não há qualquer protetor. Четкие глубокие отпечатки, явно от тяжелых ботинок. Несколько кустов мескита были обожжены, но только с одной стороны, той, что была обращена к центру предполагаемой посадочной площадки. Trava tlела, испуская едкий дым. No centro da caixa de armazenamento, o peso será colocado no máximo. «Мать честная», — прошептал Чавес. «Лонни, что, черт возьми, здесь произошло?» Não ответить было некому. E isso foi muito importante para o cosmético. Nova distribuição de rádio por parte da polícia para que a luz seja limpa. Agente FBI D. Arthur Бирнс-младший, que naquele momento se encontrava em Albuquerque, случайно услышал переговоры по сканеру e não é nada bom com o capitão Richardom T. Holderom. Holder жил em Socorro, mas era o comandante da secção norte do campo de provas de White Sands, a mesma secção onde testaram os foguetões Apollo. Sabia de todos os projetos classificados num raio de 160 quilômetros. E sabia que não havia nada parecido com o que Zamora estava a descrever. Holder correu para o local em menos de 1 hora com uma equipa da polícia militar. Ao anoitecer,
a área foi isolada. De manhã, chegaram representantes do projeto Blue Book, o programa ultra-secreto de OVNIs da Força Aérea. O Dr. J. Allen Hynek, um respeitado astrônomo da Universidade Northwestern e consultor científico do projeto Blue Book, voou a partir da base aérea de Wright-Patterson no dia seguinte. O Major William Connor chegou da base aérea de Kirtland. O sargento técnico David Moody iniciou uma investigação detalhada. No final da semana, um exército de especialistas esteve no local. Estavam a medir amassados milimetricamente, fotografando cada arbusto queimado, recolha de amostras de solo, plantas e ar. Verificaram a radiação de fundo, procuraram vestígios de elementos químicos invulgares, interrogaram Zamora vezes sem conta, tentando encontrar incoerências na sua história. Não havia nenhuma. De cada vez, Zamora contava a mesma história. Sem alterações, sem contradições, sem enfeites. Monotonamente, como um disco riscado, mas com absoluta precisão nos detalhes. O relatório do FBI de 8 de maio de 1964 era curto e arrepiante. Zamora é caracterizado como um oficial sóbrio, consciencioso e trabalhador, com 5 anos de serviço, pouco propenso a fantasias. É conhecido como um polícia sério, um pilar da sua igreja e um homem suficientemente competente para identificar veículos aéreos na sua área. Apesar da participação da CIA e de cientistas, não conseguimos encontrar um objeto ou outro estímulo que pudesse assustar Zamora ao ponto de causar pânico. O capitão Holder escreveu no seu relatório: ele está perplexo com o que viu e, francamente, nós também. Este é o caso mais bem documentado de todos. E, no entanto, não conseguimos, apesar de uma investigação cuidadosa, encontrar um aparelho ou outro estímulo que assustasse Zamora ao ponto de causar pânico. O coronel Héctor Quintanilha, chefe do projeto Livro Azul, admitiu posteriormente a uma audiência da CIA: este é o caso de OVNI mais intrigante que já encontrei. Um documento dos estudos de informações da CIA, desclassificado a 2 de janeiro de 1981, afirmava: não há dúvida de que Lonnie Zamora testemunhou um objeto que o impressionou profundamente. Também não há dúvidas sobre a credibilidade de Zamora. O caso foi classificado como desconhecido, uma das apenas 700 classificações deste tipo, entre 12.618 relatos de OVNIs investigados na história do projeto Livro Azul. 700 casos entre 12.500. Menos de 6%. Aqueles casos que as melhores mentes americanas não conseguiram explicar. Munidos de tecnologia de ponta e recursos ilimitados. Zamora não foi a única testemunha naquele dia. Paul Keyes e Larry Kratzer, de Dubuque, no Iowa, conduziam pela autoestrada a sudoeste de Socorro por volta das 18 horas, como turistas a caminho da Califórnia. Repararam em algo brilhante e numa nuvem de fumo negro perto do solo, perto da cidade. O investigador Ralph C. DeGraw entrevistou-os mais tarde, em maio de 1978. Kratzer disse: vi um objeto redondo, em forma de pires ou ovo, a erguer-se verticalmente do fumo negro. Depois de se erguer verticalmente do fumo, o objeto nivelou-se e moveu-se na direção sudoeste. Descreveu o objeto como prateado, com uma fila de janelas de cada lado e um símbolo Z vermelho numa das extremidades. Na altura, pensou que poderia ser um veículo experimental de descolagem vertical. Nessa mesma noite, o despachante Nap Lopes recebeu mais 3 chamadas de moradores a reportar chamas azuis no céu, mais ou menos à mesma hora. Um dos que ligou, proprietário de um posto de abastecimento de combustível, relatou mais tarde ter visto o objeto sobrevoar a sua família a pelo menos 240 km por hora. Mas o mais perturbador do incidente não foi o número de testemunhas. Foi o que aconteceu a seguir.
De todos os pormenores estranhos daquele dia, um chamou a atenção dos investigadores: o símbolo vermelho na lateral do objeto. Zamora recordava-se claramente: uma seta vertical apontando para cima, com uma linha horizontal na base e um arco semicircular no topo. Tinha-o desenhado para o capitão Holder, literalmente 1 hora após o incidente, enquanto a sua memória ainda estava fresca. Mas depois algo estranho começou a acontecer. Holder pediu a Zamora que não revelasse o símbolo real, supostamente para eliminar os farsantes e os impostores. Em vez disso, sugeriu que Zamora falasse sobre o símbolo falso, um V invertido com 3 linhas horizontais. O agente do FBI, Barnes, aconselhou ainda Zamora a não revelar todos os detalhes sobre as pessoas pequenas, supostamente para a segurança da investigação. Zamora, um soldado e polícia disciplinado, obedeceu. Mas a decisão perseguiu-o para o resto da vida. O símbolo real foi verificado em todas as bases de dados: projetos militares, números de registro de aeronaves, logótipos de empresas, símbolos históricos e culturais, alfabetos antigos. Nada. O símbolo não pertencia a nenhuma organização, país ou cultura conhecida. Simplesmente não existia na civilização humana. Era uma marca literal do desconhecido. Enquanto a investigação oficial estava ao rubro, outras versões circulavam nos corredores do poder. White Sands, em 1964, era o centro dos projetos mais secretos dos Estados Unidos. A NASA tinha acabado de iniciar a construção da instalação de testes do motor Apollo. O primeiro teste de um motor de foguete com um impulso de 20.000 libras só aconteceria 5 meses após o incidente. Mas o que mais foi testado no local de testes? Os documentos desses anos permanecem confidenciais até hoje. Sabe-se apenas que o local de testes foi utilizado para trabalhar nos projetos de defesa antimíssil Nike Zeus e Nike Hércules. Testaram os mísseis experimentais Athena e Redstone. Testaram sistemas para futuras missões lunares, mas nenhum dos desenvolvimentos conhecidos correspondeu ao que Zamora viu. Um veículo oval e silencioso, do tamanho de um automóvel, capaz de pairar no ar e acelerar instantaneamente a velocidades enormes? Os Estados Unidos não tinham esta tecnologia em 1964 ou em 2025. E se tinham, onde está agora? Por que é que nenhum documento, fotografia ou prova apareceu em 60 anos? Ou existem documentos, mas são tão profundamente confidenciais que ninguém sabe deles? Depois da história ter chegado à imprensa, a vida de Zamora transformou-se num verdadeiro pesadelo. Os repórteres sitiavam sua casa 24 horas por dia. Os ufólogos ligavam a qualquer hora do dia e da noite. Os céticos escreveram cartas acusando-o de mentir e de procurar publicidade. Agentes do governo apareceram sem avisar, insinuando que seria melhor ficar calado. Zamora tornou-se retraído, cauteloso, paranoico. O Dr. Hynek, que chegou para uma entrevista 4 dias após o incidente, escreveu mais tarde: Zamora estava tão retraído quando falei com ele que demorei meia hora a fazê-lo falar. Nessa altura, os militares e o FBI já o tinham investigado. Os colegas de trabalho começaram a olhar de soslaio. Os seus superiores insinuaram que tal publicidade não era boa para a reputação do departamento. Os vizinhos cochichavam pelas costas dele. Em 1966, o presidente da Câmara de Comércio do Condado de Socorro, Paul Ridings, propôs transformar o local numa atração turística. Foram construídos passadiços e bancos de pedra. Placas foram erguidas, mas no sítio errado. A atração turística foi construída a 400 metros do local de aterragem real, porque havia rumores de que o local original estava contaminado com radiação. Zamora odiava aquilo. Odiava o circo. Odiava o que a sua vida se tinha tornado. Deixou a polícia em 1974. Não chegou à reforma. Não vivi para receber uma dispensa honrosa. Simplesmente pedi admissão.
Consegui um emprego como zelador do aterro sanitário da cidade. Trabalho tranquilo, sem perguntas, sem entrevistas, sem ovnis. Os anos passaram, décadas. As teorias proliferaram como cogumelos do deserto depois da chuva. Testes militares secretos. Teria Zamora tropeçado num teste experimental de módulo lunar em White Sands. O problema? Nenhum documento sobre tal tecnologia tinha aparecido nos registros governamentais em 60 anos. Se era confidencial em 1964, por que é que agora é confidencial? Uma brincadeira de estudante. O ex-presidente do Instituto de Tecnologia do Novo México, Sterling Colgate, afirmou que os estudantes tinham construído uma vela num balão. Nada de complicado. O problema, como é que os estudantes de 1964 criaram uma nave oval funcional que pudesse transportar 2 pessoas, pairar no ar e voar a velocidades supersónicas? E por que é que nenhum deles se gabou da sua obra-prima em 60 anos? A miragem da estrela Canopus. O cético Stuart Campbell sugeriu que Zamora foi vítima de uma complexa ilusão de ótica. O problema? Pegadas físicas na areia, vegetação queimada, múltiplas testemunhas e memórias claras dos detalhes do objeto. Uma conspiração para o turismo. O cético Philip J. Klass argumentou que todo o incidente foi encenado pelas autoridades municipais para atrair turistas. O problema? A reputação impecável de Zamora, o envolvimento do FBI, dos militares e da CIA na investigação. Intervenção alienígena. Zamora encontrou representantes de uma civilização extraterrestre. O problema? A falta de provas diretas e a relutância da maioria dos cientistas sérios em considerar esta possibilidade. Mas havia outra teoria, a mais assustadora de todas: as anomalias da teoria do tempo. E se Zamora não visse os alienígenas, mas sim a nós próprios, viajantes do tempo vindos do futuro, a estudar momentos-chave da história? E se aquele símbolo na nave não fosse uma escrita alienígena, mas um logotipo distorcido de uma corporação terrestre do século 21 ou 22? E se nós próprios fôssemos alienígenas aos olhos dos nossos antepassados? Lonnie Zamora viveu uma longa vida, 76 anos. Viu o homem pisar pela primeira vez a lua e lembrou-se daquelas 2 pequenas figuras de fato branco. Viu o colapso da URSS e pensou em como a tecnologia pode superar a compreensão. Viu o nascimento da internet e questionou-se quantos segredos o governo ainda estaria a esconder. Morreu a 2 de novembro de 2009 em Socorro, vítima de ataque cardíaco. No hospital para onde foi levado estavam um retrato do presidente Obama e um calendário com a imagem do vai-vem. Ironicamente, o homem que viu o futuro em 1964 morreu numa altura em que as viagens espaciais se tornaram uma rotina. Até ao fim, manteve-se firme. Se quiserem acreditar em mim, tudo bem. Se não, também está tudo bem. Eu sei o que vi. E sei que não foi um avião, um balão ou uma brincadeira de estudantes. Nunca se tornou um caçador de ovnis, nunca escreveu um livro, nunca participou em palestras, nunca ganhou dinheiro com a sua história. Apenas viveu a vida de um homem comum que um dia viu algo de errado. Nos 45 anos que se seguiram ao incidente, deu apenas algumas entrevistas. De todas as vezes, ele conta a mesma história, sem alterações, sem embelezamento, sem contradições, como uma máquina que funciona, como um homem que viu a verdade e não a podia negar. Em 2012, a cidade de Socorro contratou a artista Erica Burley para pintar um mural em homenagem ao avistamento de Zamora. A pintura colorida na parede, perto do riacho, retrata um disco voador e um carro da polícia.
Turistas tiram fotografias em frente a ele. Mas a verdadeira cena do crime continua abandonada. Se conduzir para sul de Socorro pela velha estrada de terra batida e encontrar aquele arroio, verá nada. Cactos, algaroba, areia e pedras sob o céu infinito do Novo México. Nenhum rasto, nenhuma marca. O tempo e o vento apagaram todas as evidências físicas daquele dia. Mas por vezes, dizem os habitantes locais, quando o sol se põe e as sombras se alongam, ouvem-se sons. Um rugido distante que não se parece com nada na terra. Veja luzes que não se movem corretamente. Sinta a eletricidade no ar que não deveria estar lá. E os veteranos, os poucos que ainda se lembram de Lonnie Zamora, acenam com a cabeça e dizem: era um bom homem, um homem honesto. Se disse que viu, viu. Nas profundezas dos arquivos governamentais, em arquivos marcados como top secret, jazem documentos que não são lidos há décadas. Nos arquivos desclassificados da CIA de 2011, existe um memorando de 1967. O incidente de Socorro requer atenção especial. Recomenda-se a monitorização contínua da atividade na área, possíveis contactos de acompanhamento. Contactos de acompanhamento. O que significa? Quem escreveu? E o que é que eles sabiam que nós não sabemos? Nos arquivos do Projeto Livro Azul, transferidos para o Arquivo Nacional em 1976, existe um arquivo denominado 007364, o arquivo de Lonnie Zamora. 143 páginas de relatórios, fotografias, gráficos e entrevistas. Na última página, escrito a caneta vermelha, está desconhecido. Mas há mais uma marca, feita a lápis, quase apagada, quase ilegível. Ver Projeto Besouro de Prata, arquivo 1964-04-NM. Projeto Besouro de Prata. Não existe tal projeto nos registros oficiais. Há lugares no deserto do Novo México onde o tempo se comporta de forma estranha. Os índios navajos sabiam-no muito antes da chegada do homem branco. Chamavam a estes lugares cicatrizes à face da Mãe Terra, lugares por onde os espíritos podiam entrar no nosso mundo. Os conquistadores espanhóis também o sabiam, evitavam certas zonas e escreviam nos seus diários sobre vozes nas rochas e fogos que dançam sem vento. Os primeiros colonos americanos contavam histórias de cavaleiros fantasmagóricos que atravessavam o deserto em cavalos sem sombras, de sons estranhos vindos do subsolo, de noites em que as estrelas brilhavam de forma anormal. No século XX, surgiram foguetes e bombas atômicas no deserto. Os cientistas dividiram o átomo e rasgaram o véu entre as dimensões. Teriam aberto uma porta que deveria permanecer fechada, ou a porta sempre esteve aberta e estávamos apenas a começar a perceber o que dela saía. Em 2017, o Pentágono reconheceu oficialmente a existência de um programa para estudar fenómenos aéreos não identificados. Em 2021, a CIA desclassificou centenas de documentos sobre OVNIs. Os relatórios militares e de inteligência mencionaram objetos que, voar sem propulsão visível, executar manobras impossíveis para qualquer tecnologia conhecida, aparecer e desaparecer instantaneamente, não responder a tentativas de interseção. Parece-lhe familiar? Em julho de 2023, o ex-oficial dos Serviços de Informação David Grush testemunhou sob juramento ao Congresso que o governo dos Estados Unidos escondeu um programa para estudar tecnologia extraterrestre durante décadas. O governo, disse, tinha veículos intactos e parcialmente danificados de origem extraterrestre. Se isto for verdade,
Quando é que o programa começou? Em 1947, depois de Roswell, ou antes? Ou talvez a 24 de abril de 1964, num ribeiro nos arredores do Socorro? Há uma história contada nos bares do Socorro por polícias veteranos. Pode ser verdade, pode ser uma lenda. Mas todos dizem que a ouviram de alguém que sabia ao certo. Em 1998, 11 anos antes de morrer, Lonnie Zamora foi ao local. Pela primeira vez em 34 anos. Tinha 65 anos, um reformado, cabelo grisalho, rosto enrugado, mãos que faziam lembrar guerra e trabalho. Chegou sozinho, numa velha carrinha de caixa aberta, ao entardecer, enquanto o sol se punha por detrás das montanhas. Parou no meio do ribeiro e olhou para o céu, durante muito tempo, em silêncio. E depois, dizem, sussurrou: sei que estás aí, sei que me estás a observar. Se me ouvem, nunca contei toda a verdade a ninguém, e nunca contarei, mas lembro-me dos seus rostos. O vento farfalhava nos arbustos de alfarroba. Algures distante, um coiote uivou. As estrelas iluminaram-se uma a uma no céu que escurecia. E então, dizem as testemunhas, apareceu uma luz no céu. Pequena, distante, mas não se movendo nem como um avião, nem como um satélite. A luz pairou durante alguns segundos diretamente acima do local onde o objeto oval estivera. Depois desapareceu. Zamora assentiu, como se tivesse recebido a resposta à pergunta que o atormentava há 34 anos. Entrou na carrinha e foi embora. Nunca mais voltou àquele local. Hoje, mais de 60 anos depois desse dia, o caso Lonnie Zamora continua a ser uma ferida aberta na história. Demasiado bem documentado para ser descartado, demasiado estranho para ser explicado. No Pentágono, em cofres secretos, existem ficheiros marcados como Socorro, Novo México, 24 de abril de 1964. Só as pessoas com autorização superior a top secret sabem o que dizem. A NASA tem um departamento que estuda fenómenos aéreos anómalos. Sabem sobre o caso Zamora. Eles estudam-no, mas não partilham as suas descobertas. A CIA tem um programa chamado Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais. O orçamento é confidencial, as tarefas são confidenciais, os resultados são confidenciais. Mas a questão principal continua a ser a mesma que atormentou Lonnie Zamora até ao seu último dia. O que foi aquilo? Tecnologia militar experimental? Mas onde está agora? Uma nave alienígena? Mas por que é que o contacto foi tão breve? Viajantes do tempo? Mas de que futuro? Ou de outra coisa? Algo para o qual ainda não temos palavras ou conceitos? Ou talvez a explicação mais assustadora é a mais simples. Zamora disse a verdade. Ele viu exatamente o que disse. E isso significa que vivemos num mundo onde o impossível é possível. Um mundo onde criaturas de outro lugar podem aterrar na orla do deserto, ou de outra época, ou de outra dimensão. Um mundo onde um polícia comum numa sexta-feira à noite pode encontrar algo que destruirá todas as suas noções de realidade. E o mais assustador disto tudo é que ainda não sabemos se esta história acabou ou se está apenas a começar. Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários: acredita em OVNIs? Talvez você próprio tenha visto algo